Mas o sábado não se tem nenhum lastro. Concordo. Nada, é em Mará. aparição. O primeiro lugar é em Mará, antes da entrada da entrega do Sinai. Posso dar só uma... acho que Rodrigo, é só uma questão que ele falou, pastor, até para fazer. Pelo que eu entendi, não é que eu tô defendendo o lado dele. Tá sim, tá sim. é judaizante. O pessoal dá uma raft no seu... Rodrigo, eu tô achando que você é aquele judaizante que é Paulo, cara. E você vai ver no vídeo de hoje. O sábado deve ser guardado pelos cristãos? Existe alguma exceção para a violação do sábado? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. O que eu ia perguntar para o Rabinos, o pastor Calixto já deixou aqui uma fagulha da pergunta, que é: se todos devem guardar o Shabat, como isso deve acontecer? Mas aí depois o senhor pode falar. Agora, a questão em relação ao que o Mirra disse, que o Shabat foi dado antes da lei ser instituída. Isso não há no texto. Por exemplo, eu vou citar Tanar, Neemias, capítulo 9, versículo 13. E sobre o monte de Sinai desceste, falaste com eles desde os céus e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, e o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, ou seja, lá no Sinai, não antes. Não há ninguém guardando o sábado antes da instituição de Você entendeu o que eu falei? Não falei que Deus deu o sábado antes de Sinai. Eu estou dizendo, professor Marcelo, se você se apoia no dízimo lá em Malquitzedek, que veio antes do dízimo, antes da lei. Lá não é um mandamento. Lá acontece que Abraão deu do que ele ganhou. Dízimos, não é um mandamento de dízimos que mas nem há vários o sábado personagens dizimando, por exemplo, Jacó e outros. Mas o sábado não se tem nenhum lastro. Concordo. Nada, é em Mará. aparição. O primeiro lugar é em Mará, antes da entrada da entrega do Sinai. Posso dar só uma... acho que Rodrigo, é só uma questão que ele falou, pastor, até para fazer. Pelo que eu entendi, não é que eu tô defendendo o lado dele. Tá sim, tá sim. É judaizante. O pessoal dá uma raft no seu... Rodrigo, eu tô achando que você é aquele judaizante que é Paulo, cara. O que o pastor quis dizer é o seguinte: o pastor Marcelo argumentou que o dízimo não estava incluído ali, porque o dízimo é uma lei pré-mosaica, que já estava claro ali, entendeu? Então o que ele quis dizer é o seguinte: não é só o dízimo que é pré-mosaico, tem outras coisas que são pré-mosaicas, como a própria... Shabat, exatamente. Né? Então, mas o Shabat é pré-mosaico? Pois é, mas é só por causa da lógica que o pastor Marcelo usou. Como pela lei, lógica não. do pastor Marcelo. Então eu acho que o Rabino já respondeu. Não. Como lei, não. E dízimo também não. Porque ele trouxe isso como uma referência. porque o pastor Marcelo... Não, mas nós não uma trazemos o construção, dízimo como ninguém, lei. exatamente. Nós trazemos por uma questão de fé. Generosidade. Rodrigo perguntou... Generosidade de fé. Da onde tem o dízimo e aí ele trouxe mas é fé, não é lei. Também foi dito anteriormente pelo Dr. Rodrigo a respeito dos mandamentos, a questão dos 10 em relação ao Novo Testamento. Tem um texto muito interessante, eu vou ler rapidinho aqui para não monopolizar. Mateus capítulo 12, versículo 5, Jesus disse assim: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado? Olha só, palavra forte, violam. A pergunta que eu faço é a seguinte: se os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar sem culpa, e isso faz parte da lei moral, eles poderiam roubar e ficar sem culpa? Eles poderiam matar e ficar sem culpa? Eles poderiam cometer idolatria e ficar sem culpa? Porque senão a gente vai ter um problema gigantesco em relação a isso. Então essa é a questão que eu queria deixar aqui em aberto para os nossos queridos irmãos. Querido pastor, a palavra, não, o senhor não é obrigado a responder isso, tá? É obrigado sim. Mas o tempo é do senhor. Vamos lá. E tem Colossenses 2 aí. Claro, Rabino tem Colossenses Ventura 2. já tá ali não podemos bravo ser Colossenses pra 2. responder. Pelo que eu entendi, pastor Marcelo, do raciocínio é o seguinte: pastor Marcelo quis dizer que do Sinai à cruz temos uma aliança. Da cruz para hoje tem outra. Então, o que vem em termos legais do Sinai até a cruz não tem valor para o cristão. Foi isso que você quis dizer? Sim. Por isso que ele lançou mão e falou o seguinte: tá, então a circuncisão, cronologicamente falando, tá fora desse período. Por que a circuncisão foi abolida? Exato. Pelo seu raciocínio. Exato. Tá certo? Eu tô só tentando esclarecer a fala dele, que eu acho que não foi respondida. A sua pergunta sobre o sacerdote no sábado. Que viola o sábado. Eu disse que é Eu vou Senhor até o responder sábado. em duas etapas. Em primeiro lugar, algumas discussões que eu vejo de Jesus sobre o Shabat não significa que ele considerou o Shabat anulado. Mesmo porque até a teologia
majoritária cristã entende que o sábado perdeu o seu valor depois da morte de Jesus com a Igreja Apostólica. Ok. Então, antes da morte de Jesus estaria guardando o Shabat como qualquer judeu. Seria incoerente da parte dele guardar o Shabat e fazer um discurso contra o Shabat. Porque pega aquela parte dos judeus falando assim, você transgride o Shabat. Já teve gente que jogou esse versículo pra mim, Jesus não guardava o Shabat. Aí eu respondo, não é que ele não guardava o Shabat. As discussões que Jesus tem a respeito do que pode fazer no Shabat, o que não pode fazer no Shabat, são discussões do próprio mundo rabínico talmúdico. E ele viveu na época em que essa era a prática. Exatamente. Você pega e não só do Shabat, qualquer outro assunto. Reacendendo. Essa discussão interpretativa, por exemplo, a palavra, perdão... Não, por favor. A palavra fariseu, muito mal compreendida, e para mim, eu já fiz um vídeo comprovando que Jesus era fariseu, e não fariseu no sentido que... Negativo da palavra. Negativo. A palavra fariseu costuma se explicar como prushim, como os apartados. E eu compreendo ela de uma forma diferente. Ela é obviamente conectada com a palavra perush. O que é perush? Explicação, compreensão, não interpretação. Sim. Então aí a gente vai pegar Yeshua, Jesus, que era um rabino, ele é chamado de rabino por vários dos seus alunos e etc., e que ele vem e ele fala que ele vai procurar o espírito por trás da letra, porque o espírito vivifica a letra, como diz Paulo e etc. Isso não significa que ele estava transgredindo o Shabat. Então eu acredito que... essa é a discussão, exato, essa é a discussão. Jesus guardou o Shabat. Mas ele era judeu. Ele era judeu, ele guardava. Então, sendo judeu guardando o Shabat, é estranho que ele faça um discurso contra o Shabat. É incoerente. Ora, e quando ele fala, que aí foi o ponto da pergunta do pastor Rodrigo, esses dois elementos que foram para chegar no porque o senhor, desculpa lhe interromper, o senhor tinha falado sobre a questão da lei moral, da lei cerimonial, aí onde se encaixaria então, portanto, o sábado, o Shabat, nesse quesito, no texto que Jesus menciona. Ele viola o sábado e fica sem culpa. Ah, sim, você quer dizer isso dos outros mandamentos? Isso, em relação aos outros. O que eu tenho que entender é o seguinte, aí nós vamos entrar num princípio ético, na discussão ética. Nós temos elementos, às vezes, isso até é uma discussão rabínica e cristã também a esse respeito, os momentos em que você transgride a lei de Deus guardando a lei de Deus. Eu estava indo pregar numa igreja em Belo Horizonte, certa vez, era um Shabat, era um sábado à tarde eu cheguei lá na igreja da Concórdia em Belo Horizonte, paramos o carro ali e tinha um rapaz falando assim, eu tô com muita fome, você me paga um prato de comida? Eu tenho dificuldade de dar dinheiro para as pessoas na rua, muitas vezes eu acabo dando, mas pelas razões óbvias que muita gente... Mas assim, eu falei, não, mas você não vai ficar com fome não, vamos num restaurante que eu vou comprar um prato de comida para você. Mas eram 3 horas da tarde, num bairro, não tinha restaurante aberto. A única coisa que tinha na porta da igreja era uma mercearia. Eu entrei com o sujeito ali e fiz uma baita de uma feira para ele. E os irmãos da igreja chegando e vendo o pregador no Shabat, enchendo o carrinho, botando um monte de coisa. E quando os irmãos ficaram assustados, eles foram me levando visita para a igreja. Imagina uma visita chegando lá e vendo o pregador. Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade. Quando eu comecei... César mandou matar, né? Porque não parecia honesto. Aí eu cheguei lá, na hora eu expliquei para os irmãos. Eu falei, vocês viram um bom exemplo onde cumprir a lei seria transgredir a lei. Então devemos levar em consideração que há momentos na vida em que fogem às regras tradicionais. Por exemplo, a lei diz não matará, mas quando Deus mandou Abraão subir ao Moriá e sacrificar Isaac, naquele momento, se Abraão não fosse sacrificar Isaac, ele estaria transgredindo a lei de Deus, obedecendo a lei de Deus. Que a lei diz para não fazer sacrifício humano, mas quando Deus mandou, e assim como quando Deus manda, tem coisas que são excepcionais, no caso da tribo de Levi, no Shabat vocês vão trabalhar para o meu santuário. Se for olhar à risca, eu também como adventista, eu guardava o sábado antes de ser pastor. Porque o dia que a gente mais trabalha é o Shabat, quando eu tô pregando, tá indo na igreja, tá dando coisa, tal. Eu também nesse ponto... Transgride. Mas a questão é o seguinte... É isso aí, meus amigos. E você, acredita que o sábado deve ser guardado pelos cristãos? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo e até o nosso próximo encontro.